Hoje a gente vai falar do tema teoria da empresa. A teoria da empresa, ela está prevista no artigo 966 do Código Civil e vai até o artigo 980 do mesmo código. Dentro da teoria da empresa, a gente vai começar trabalhando as corporações de ofício, que é quando as relações comerciais começaram a existir. Lá na época da Idade Média, quando o poder ele era considerado descentralizado, não haviam normas a respeito da teoria da empresa para trabalhar a figura do comerciante. Então, nessa época, os comerciantes se reuniram e criaram as chamadas corporações de ofício. E nas corporações foram eleitos tribunais consulares, juízes e árbitros para resolver as questões referentes ao direito empresarial. Nessa época, como não haviam leis regulamentando as atividades, os juízes e árbitros eleitos nas corporações também se utilizavam dos usos e costumes de cada região. Então, na época das corporações de ofício, a gente está falando da Idade Média, quando o poder ele era descentralizado e não existiam leis regulamentando as atividades comerciantes. Então, os comerciantes resolveram criar essas chamadas corporações e para que você tivesse proteção dessa corporação, era necessário que você estivesse filiado àquela corporação, que você realizasse o seu registro naquela corporação. E aí, de acordo com os usos e costumes de cada localidade, os tribunais e os juízes eles iriam resolver os assuntos referentes ao direito empresarial. O critério do Estado ele era um critério chamado subjetivo, porque importava o sujeito e não a atividade. Se você estivesse dentro da corporação e estivesse filiado à corporação, você tinha proteção do direito comercial. Isso durou mais ou menos até o período de, se não me engano, 1850, que quando a gente teve a criação do Código Comercial, que trouxe a chamada Teoria dos Atos de Comércio. Essa teoria dos atos de comércio deu lugar às corporações de ofício. E junto com o Código Comercial surgiu o regulamento 737, ou 737, como muita gente fala. Nessa época, para ser considerado comerciante, era necessário que você praticasse um ato de mercância. Então, comerciante era aquele que praticava ato de mercância. E os atos de mercância eram listados no regulamento 737. Diferente das corporações de ofício, na teoria dos atos de comércio, a gente já tem o poder político centralizado. Ele aconteceu justamente quando a jurisdição passou a ser exercida pelos estados e o critério adotado foi o critério objetivo. Por que critério objetivo? Porque levava em consideração a atividade e não mais o jeito como ocorria nas corporações. Então, o surgimento do Código Comercial de 1850 foi influenciado pelo Código Napoleônico e adotou, no nosso ordenamento, a chamada Teoria dos Atos de Comércio. Então era considerado comércio nessa época quem praticasse ato de mercância. E o ato de mercância era definido no regulamento 737. Tal regulamento vai elencar as atividades consideradas como comerciante. O regulamento diz que considera-se mercância a compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes, para os vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso às operações de câmbio, banco, corretagem, às empresas de fábrica, comissões, depósitos, expedição, consignação e transporte de mercadorias de espetáculo público. O seguro, o fretamento, os riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo, armação e expedição de navios
também eram considerados atos de mercância. Então, se a atividade fosse considerada uma atividade de mercância, você tinha a proteção do direito comercial. Do contrário, você seria regulado pelas normas previstas no direito civil. O Código Comercial de 1850, ele durou até o Código Civil, que quando entrou em vigor, ele revogou parcialmente as disposições do Código Comercial de 1850. A maior parte do conteúdo que trabalha a figura do empresário e sociedade empresária passou a ser regido pelo Código Civil. O Código Civil ele entrou no nosso ordenamento em 2002. Quando ele entrou, ele rompeu com a teoria dos atos de comércio. E com esse rompimento ele adotou a teoria da empresa. Então considera-se empresa a atividade econômica. E o empresário, aquele que exerce profissionalmente a atividade. Para ser considerado empresário, hoje, no nosso ordenamento, o critério não é nem subjetivo e nem objetivo. Ele é considerado como um subjetivo moderno. Eu tenho que analisar se o empresário preenche os requisitos da lei para que essa atividade seja considerada empresária. Se não preencher os requisitos da lei, a atividade vai ser de natureza simples. Então, para ser empresário, é necessário preencher os requisitos do artigo 966 do Código Civil de 2002. Essa revogação feita pelo Código Civil foi uma revogação parcial. As disposições relativas ao comércio marítimo continuam em vigor. E ainda é importante lembrar que a teoria da empresa prevista no nosso ordenamento foi influenciada pelo Código Italiano. Se não me engano, o Código Italiano era de 1942. Então, a gente não adota mais a teoria dos atos de comércio. A gente adota a teoria da empresa. A gente não fala mais na figura do comerciante. A gente fala na figura do empresário. Então, houve com o Código Civil de 2002 uma unificação parcial entre o direito civil e o direito empresarial. Tanto que a autonomia do direito empresarial continua preservada na nossa Constituição. Então, o critério adotado pelo nosso ordenamento é o critério subjetivo moderno. Uma coisa que tu precisa martelar na tua cabeça, deixar bem fixada em relação à teoria da empresa, é que a gente não utiliza mais o conceito de comerciante, a gente utiliza agora o conceito de empresário. Não se fala mais em comércio, agora se fala em empresa. E para que eu possa ser considerado empresário, eu preciso preencher os requisitos do artigo 966 do Código Civil. Então agora a gente vai dar uma recapitulada básica. Então vamos lá. Quem era comerciante? Era aquele que praticava atos de mercância previsto no regulamento. Quem é o empresário? É aquele que exerce profissionalmente a atividade. E o que é a empresa? É a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então é muito importante, é extremamente importante tu saber a diferença, a distinção entre empresário e empresa e estabelecimento. Um estabelecimento ele é o complexo de bens organizados para quê? Para o exercício da empresa. Complexo de bens organizados para o exercício da empresa. São bens organizados por quem? Pelo empresário. Então, quando a gente fala em complexo de bens, a gente está falando de bens que têm ou não conteúdo econômico, que você pode ou não tocar. São bens corpóreos ou também são bens incorpóreos, ou seja, estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Que bens são esses? Todos os bens que têm um conteúdo econômico, sejam eles corpóreos ou incorpóreos. E eles são reunidos por quem? Pelo empresário ou pela sociedade empresária. Quem pode exercer a atividade como empresário? O empresário individual, pessoa física
ou a atividade também pode ser exercida por uma pessoa jurídica. Vamos falar de pessoa jurídica, vamos entrar um pouquinho nesse tema. Se tratando de uma pessoa jurídica, nós estamos diante da figura da empresa individual de responsabilidade limitada ou da sociedade empresária. Então a empresa pode ser exercida por uma pessoa física, empresário individual, ou por uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade empresária. Então tu não pode confundir o empresário EIRELI e sociedade empresária. Empresário individual é pessoa física que exerce empresa em nome próprio. EIRELI e sociedade são pessoas jurídicas de direito privado. Na EIRELI, eu tenho uma única pessoa que ela é titular da totalidade do capital da sociedade. Uma pessoa que é titular da totalidade do capital social na sociedade empresária. Eu tenho, via de regra, vários sócios, salvo a sociedade unipessoal limitada, que foi instituída no nosso ordenamento pela medida provisória 881 de 2019, que entrou em vigor no dia 30 de abril de 2019. A medida provisória possibilitou a criação de sociedade limitada com apenas um sócio. Então vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, para concluindo o que eu falei agora. Vamos recapitular. A empresa pode ser exercida por uma pessoa física, nesse caso a gente estaria diante da figura do empresário individual, ou por uma pessoa jurídica, pode ser tanto uma sociedade empresária como uma empresa individual de responsabilidade limitada. Não confunda sociedade com EIRELI, que é uma única pessoa. Na sociedade eu tenho obrigatoriamente 2 ou mais sócios se reunindo para a constituição de uma pessoa jurídica. Lembrando que 2 ou mais sócios para os demais tipos societários, porque para a sociedade limitada agora é possível a criação de sociedade limitada unipessoal. Agora eu vou exemplificar com a RESP número 785101 de Minas Gerais. Essa RESP, ela diz que a pessoa física, por meio de quem o ente jurídico pratica mercância, por óbvio, não adquire personalidade. Nesse caso, comerciante é somente pessoa jurídica, mas não o civil, sócio ou preposto que o representa em suas relações comerciais. Ou seja, em suma, não se há de confundir a pessoa física ou jurídica que pratica objetiva e habitualmente ato de comércio com aquela em nome da qual estes são praticados. O sócio de sociedade empresarial não é o comerciante, uma vez que a prática dos atos nessa qualidade são imputados à pessoa jurídica a qual está vinculado. Esta sim, ela é detentora de personalidade jurídica própria. Com efeito, deve se sujeitar ao direito civil comum e não ao direito comercial, sendo possível, portanto, a decretação da sua insolvência civil, ou seja, não se aplica falência, não se aplica recuperação, é apenas insolvência civil. Então, se você é considerado empresário, você pode pedir recuperação, você pode ter sua falência decretada. Se você exerce atividade que não é empresa, nesse caso você não pode pedir recuperação e não pode ter a sua falência decretada. Sua atividade ela vai ser considerada uma atividade simples. Portanto, você estará sujeito à insolvência civil e não se aplica o instituto da falência. Você não pode confundir a pessoa jurídica, que é a sociedade, com os sócios. O sócio integra a sociedade, mas quem exerce profissionalmente a atividade é a sociedade. O sócio, ele não é empresário. Cuidado com isso. Se eu, Reinaldo Augusto, monto uma empresa e faço a minha inscrição como empresário individual,
Eu posso dizer que a minha profissão é empresário, porque eu, empresário individual, exerço profissionalmente aquela atividade. Agora, quando você é sócio de uma sociedade, você está integrando uma sociedade. E quem exerce a empresa é a sociedade e não você como sócio. Agora a gente vai entrar num outro tópico, aqueles gerais, né, aqueles ótimos, que é sobre as fontes do direito. As fontes do direito empresariais, elas podem ser classificadas como fontes primárias ou podem ser classificadas como fontes secundárias. As normas jurídicas, elas são estabelecidas através de fontes materiais e formais. As fontes materiais são estabelecidas levando em consideração fatores econômicos, e as fontes formais se dividem segundo os comercialistas em diretas, primárias ou indiretas. A secundária temos como fonte direta, ou seja, fonte primária no nosso ordenamento, as leis e tratados. Então eu tenho, por exemplo, o Código Comercial de 1850, as disposições relativas ao comércio marítimo, eu tenho também o Código Civil de 2002, a Lei 11.101 de 2005, que fala de recuperação e falência, a Lei 6.404 de 76, que fala da sociedade anônima, a lei que trabalha a propriedade industrial. Essas leis e esses tratados são considerados para a gente como fontes primárias. Já as fontes indiretas, ou também ditas como secundárias, são usos de costumes de cada localidade, analogia e princípios gerais do direito. Então vamos fixar usos e costumes, analogia e princípios gerais do direito como fontes secundárias, as leis, tratados do nosso ordenamento como fontes primárias. Essas são as fontes do nosso direito empresarial. Agora vamos, para finalizar, trazer para vocês aqui, falar mais um pouquinho sobre a figura do empresário. O empresário, para ser considerado empresário, precisa preencher os requisitos do artigo 966 do Código Civil de 2002, como a gente viu. Então eu tenho que levar em consideração, para que a atividade seja considerada como empresária, que ele atenda os requisitos do artigo 966. E esse artigo ele determina 4 requisitos. O primeiro requisito tá no próprio artigo, é só tu pegar lá o código e ler que tu vai ver. O primeiro requisito já está escrito lá. Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente. Primeiro requisito. Segundo, a atividade tem que ser econômica. O terceiro requisito, tem que ser uma atividade organizada. E o quarto, tem que ser uma atividade para a produção ou circulação de bens ou de serviço. Então, para que a minha atividade seja considerada como empresária, eu preciso preencher os requisitos do artigo 966. O que significa exercer a atividade com profissionalismo? É você exercer a atividade de forma habitual. Se você exerce essa atividade de forma esporádica, você não pode ser considerado empresário. Além disso, a atividade deve ser econômica, ou seja, deve ter uma finalidade lucrativa. É preciso que a finalidade seja a obtenção de lucro para ser considerado empresário. Vamos lá. É preciso também que a minha atividade seja uma atividade organizada. Isto é a reunião dos fatores de produção. Ou seja, tem que ter mão de obra, tem que ter insumo, tem que ter tecnologia e, claro, o mais importante é o capital. E para explicar o último requisito, que é a produção ou circulação de bens ou de serviços, então entenda que produção de bens, a produção de serviços, a circulação de bens, a circulação de serviços são atividades que podem ser caracterizadas como atividade empresária. Basta o preenchimento do requisito do artigo 966 do Código Civil de 2002. Então vamos lá, vamos recapitular. Profissionalismo.
atividade exercida com habitualidade. Atividade econômica com finalidade lucrativa. Organização, reunião dos fatores de produção, onde tem obra, insumo, tecnologia e capital. E por último, circulação ou produção de bens e serviços. Esses são os requisitos para que a sua atividade seja considerada como atividade empresária. Uma observação é que esses requisitos, eles são requisitos cumulativos. Se não tem finalidade lucrativa, não é empresária. Exemplo disso são as associações, as fundações. A empresa é atividade econômica organizada, mas ela pode assumir, aí vem um ponto interessante, que segundo o doutrinador Alberto Aschini, ela pode assumir alguns perfis. Esse fenômeno é chamado de teoria multifacetária poliédrico, que traz a possibilidade de interpretar a empresa sobre diversos aspectos. Então eu tenho que observar o empresário, eu tenho que observar a atividade, o objeto, o patrimônio e ver como uma instituição para chegar ao conceito de empresa. Então ele diz que ela tem diversos perfis. Seria o perfil subjetivo como um empresário, o perfil funcional como uma atividade e o perfil objetivo como o patrimônio e o corporativo como instituição. A empresa ela é vista e entendida através de diversos perfis, que é o perfil subjetivo, objetivo, funcional e corporativo. Recapitulando, a gente tem como corporativo como instituição, objetivo como patrimônio, funcional como uma atividade, subjetivo como empresário. O melhor conceito de empresa seria o funcional. A empresa como atividade. Então, a empresa como objeto de direito e atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, e o empresário como sujeito de direito, ou seja, como aquele que exerce profissionalmente atividade independente de ser empresário individual ou sociedade empresária, ou empresa individual de responsabilidade limitada. O foco aqui é a empresa, é a atividade que o empresário e aquele que exerce profissionalmente a atividade, ou seja, atividade empresa, o empresário, aquele que exerce profissionalmente a atividade. Então, muito obrigado, fica ligado, se inscreve no canal para mais vídeos. Eu vou trazer muito conteúdo de direito, eu vou falar de direito bancário, eu vou falar de direito empresarial, vai ser o foco agora, mais tarde eu vou falar de direito bancário. Mas fica ligado no canal, se inscreve para mais conteúdo, ativa as notificações, ativa o sininho. Um grande abraço, tudo de bom.